Então, pessoal, vamos lá fazer a nossa correção da atividade matemática, né? E a atividade matemática ontem era essa aí da página 167 do livro PNLD. Então, vamos lá acompanhar a correção, observar as explicações, tá certo? Para compreender melhor a atividade. Nós tínhamos aí a questão 1. Pacientemente, uma tartaruga está indo da casinha até o prato de comida. Aí você vê aí a reta, né, indicando esse percurso. Este percurso está dividido em partes iguais. Em quantas partes iguais ele está dividido? Então, se você contar, né, cada pedacinho desse, ó, cada pedacinho desse aqui, ó, 2, né? Deixa eu ver aqui do outro jeito, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 partes, certo? Então, você vai colocar aí no seu livro 10 partes. Letra B. Represente com uma fração cada parte desse percurso. Ora, se tem 10 partes, então cada pedacinho desse representa que fração? Ora, se eu tenho aqui, né? Vou mudar aqui de cor. Se eu tenho aqui 10 partes, então eu já sei que o todo é 10, né? E ele pergunta a fração que representa cada parte, então cada parte significa 1. É 1/10, certo? E aí a letra C. Represente com o número decimal e escreva a leitura dele. Como é que eu leio? 1/10. Isso está em forma de fração. Mas toda fração, ela pode também ser representada em forma decimal, certo? Os números racionais, que são esses números aí que eles representam pedaços, né? Esses números com vírgula, a gente chama números com vírgula, que são os decimais, números fracionários, certo? E aí, esse mesmo pedaço representado pela fração décima, ele também pode ser representado na forma decimal, ou seja, por vírgula, né? Então, como é que a gente descobre? Vamos ver. Então, a maneira que eu vou representar esse número, se aqui, né, era um décimo, ó, décimo, né, porque era uma partezinha de 10. Como é que eu faço isso? Esse tracinho aqui, gente, como eu já disse para vocês, quando a gente estudou para fração, ele indica divisão, certo? Então, eu vou dividir 1 por 10 para representar de forma decimal. 1 eu posso dividir para 10? Não posso. Então, o que eu faço? Ó, coloco um zero e uma vírgula aqui e acrescento o zero. Ficou 10 dividido por 10. Se eu tenho 10 e eu tenho 10 bombons e vou dividir com 10 crianças, cada criança vai ficar com um bombom, certo? Porque uma vezes o 10, ó, uma vezes o 10 é 10. 10 menos 10 é 0, certo? Então, a forma decimal de representar um décimo é assim, 0,1. Do jeito que está ali, ó. 0,1. E eu leio 1/10, ó. 1/10. Qualquer coisa, você dá pausa, tá certo? E escreve, porque aqui é ruim de escrever, certo? Você dá pausa e para você poder escrever 1/10, tá? Letra D. Represente com uma porcentagem, como estudamos na unidade 6. Então, agora você vai representar agora em forma de porcentagem, porque a fração, a mesma parte representada por uma fração, ela também pode ser representada por uma parte da forma decimal e na forma de porcentagem, certo? A mesma parte eu posso representar em forma de porcentagem, em forma de fração e em forma fracionária. Como vocês viram aí, né? Era 1/10 em forma de fração
Eu coloquei em forma decimal e agora nós vamos colocar em forma de porcentagem. Então, gente, se aqui era digamos que lá era 1/10, certo? Então, 1/10, se eu vou fazer aqui em cima, porque aqui embaixo não dá certo, porque tem o íconezinho aí, eu vou fazer aqui em cima, tá? 1/10, ó, 1/10 é igual a, olha, se eu acrescentar aqui, ó, 10, se eu acrescentei, ó, um zero para o 0 para o 10. Então, eu tenho 10 de 100, que é equivalente, né? Que é a mesma coisa de 10%, certo? Porque 10 de 100 é a mesma coisa que 10%, tá certo? Então, a forma de representar em forma decimal é, eu vou colocar aqui, não vai dar certo, gente? Eu vou colocar aqui em cima, tá? 10%, certo? 10%, tá aí, vocês entenderam, tá?